Sejam muito bem-vindo a este canal. Na série sobre TDAH que estou desenvolvendo aqui dentro do YouTube, eu trago uma série de vídeos para vocês falando sobre o TDAH. Eu trago numa perspectiva pessoal de quem vive e convive com o TDAH, mas eu também trago informações baseadas aqui em dados científicos que nós já conhecemos até hoje. No vídeo de hoje, eu vou trazer para você um pouquinho sobre o que é o TDAH e como que o TDAH foi descoberto, como que ele atravessou toda a história até nós conhecermos ele como nós conhecemos hoje. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá? O TDAH, ele não é uma doença. No DSM, ele é conhecido como transtorno hiperativo de déficit de atenção. O TDAH, ele é conhecido por ser uma condição neurobiológica alterada do cérebro de quem possui esse transtorno. Ou seja, as substâncias químicas produzidas dentro do cérebro de uma pessoa que tem TDAH, ela vai estar, de certa forma, alterada em qualidade e também em quantidade, o que faz com que essas pessoas desenvolvam ao longo da sua vida certos tipos de comportamento, como hiperatividade, impulsividade e também desatenção. Para fazer uma analogia aqui para você e ser bem simples nessa explicação, eu quero dizer que o cérebro do TDAH, ele nada se difere de outros cérebros, ele não é diferente. O que vai ser diferente são essas substâncias químicas produzidas ali dentro desse cérebro. É como se o cérebro ele fosse o carro e as substâncias químicas, os neurotransmissores, fossem o combustível desse carro, a gasolina desse carro. A gasolina do carro de quem tem o TDAH, de certa forma, ela vai ser diferente, ela vai ser alterada. E como esse combustível está alterado em quantidade e em qualidade, isso significa que o desempenho desse carro ele vai apresentar algumas alterações. Deu para você entender? Ou seja, por fora, o carro ele é impecável. É um carro parecido como todos os outros, mas na hora de funcionar é ali que a gente vê as diferenças. Eu quero trazer para você aqui agora como é que o TDAH começou a ganhar notoriedade pela classe médica e a ser vista de uma forma diferente. Tudo começou em 1902 com o pediatra George Frederick Steele. Ele observou em um grupo ali dos seus pacientes, em sua maioria crianças, que essas crianças apresentavam como se fosse chamado ali por ele um defeito moral. Essas crianças tinham um comportamento impulsivo, imperativo, uma criança que não parava quieta e não correspondia ali às regras e às leis da sociedade comum da época. Esse grupo de crianças foi ali chamado por ele como crianças que possuíam um defeito moral. Elas se destacavam no grupo com outras crianças. Mas ele também observou que essas mesmas crianças tinham ali os seus familiares que tinham problemas com alcoolismo, depressão e até mesmo uma conduta social disfuncional. É aí então que esse grupo de crianças começa a ganhar uma certa atenção e notoriedade da classe médica da época. O que antes era visto como uma falta de educação pela sociedade e pelo corpo clínico, ganhava ali uma atenção e uma notoriedade por aqueles comportamentos tão peculiares daquelas crianças. Em 1917 e 1918, essas crianças que apresentavam esse certo tipo de comportamento tão peculiar, chamado na época como defeito moral, foram associadas à epidemia de encefalite. Contudo, aquilo foi sendo visto como uma visão meio distorcida do que estava acontecendo, porque foi observado também que outras crianças que não tinham passado pela epidemia de encefalite também apresentavam os mesmos comportamentos. Diante dessa situação, a equipe médica, o corpo clínico, digamos assim, da época,
viu a possibilidade dessas crianças, então, terem uma lesão cerebral. Foi aí, então, que o termo mudou de defeito moral para cérebro lesionado ou danificado. O mais curioso é que, ao longo da história, que essas crianças estavam sendo observadas com esse comportamento peculiar, é que esses profissionais também observaram que essas crianças possuíam uma inteligência muito grande e uma esperteza muito grande também. O que caía por terra, essa nomenclatura do cérebro lesionado ou danificado. Ora, quem tem um cérebro lesionado e danificado não poderia ter tanta esperteza, tanta inteligência como aquele grupo de crianças tinha. Então, mais uma vez, o termo ele foi modificado para lesão cerebral mínima. Ao longo da história que essas crianças iam se desenvolvendo e sendo acompanhadas por esses profissionais, chegou-se à conclusão de que essa nomenclatura também não fazia muito sentido de lesão cerebral mínima, visto que nenhuma dessas crianças possuía ali uma evidência objetiva e concreta de que alguma época da vida delas esse cérebro tenha sido lesionado, mudando então essa nomenclatura para disfunção cerebral mínima. Foi só em 1937, por uma descoberta acidental do neuropediatra Charles Bradley, que foi possível saber que as anfetaminas, substâncias estimulantes do sistema nervoso central, poderiam, então, acalmar ou ajustar esse comportamento dessas crianças que eram extremamente hiperativas. Essa descoberta foi, no entanto, paradoxal, porque como pode uma substância que estimula o sistema nervoso central acalmar e ajustar esse comportamento tão hiperativo, tão inquieto? Então eu fico imaginando aqui como é que a medicina ela ficou assim um tanto quanto intrigada de essa substância como se fizesse um efeito contrário daquilo que se esperava. Em 1957, 1960, é que o termo síndrome da criança hiperativa foi usado pela primeira vez pelo corpo médico ali da época. Acreditava-se, então, a partir dali, que esse comportamento dessas crianças tinha uma causa fisiológica, ou seja, algo interno, e não algo externo, como antes acreditava-se que havia uma lesão cerebral. Mas foi só em 1968 que a reação hipercinética da infância foi registrada pela primeira vez no DSM. Em 1970, uma bióloga canadense chamada Virginia Douglas trouxe então mais uma questão para essa discussão médica, que foi a questão atentiva. Ou seja, a reação hipercinética da infância, conhecida na época por hiperatividade, ela ganhava um novo olhar. Dessa vez, a questão atentiva entrou nessa jogada para ser, então, discutida dentro ali da perspectiva médica daquele comportamento. Para você ter uma noção, em 1976, ainda acreditava-se que a reação hipercinética da infância, hoje conhecida como TDAH, só acometia crianças, ou seja, ela só era manifestada na fase da infância e que de alguma forma, dentro do período da fase da adolescência e na fase adulta, os sintomas eles desapareceriam por completo. Mas foi só em 1980 que a forma adulta foi reconhecida também pelo DSM. Então, chegou-se à conclusão de que a reação hipercinética da infância, ela não só estava presente dentro ali da fase infantil, mas ela permanecia na adolescência e até a vida adulta. Mediante isso, tínhamos a necessidade, então, de mudar essa nomenclatura, ainda em 1980, virando ali o distúrbio de déficit de atenção. Mas, Gi, e aí? Como é que chegou-se à conclusão
do nome que nós temos hoje, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Eu vou te contar daqui a pouquinho, mas antes eu quero te deixar um pequeno recadinho. Antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro Rejeição, a Raiz Contaminante e Silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como um manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida. Foi só em 1994, no DSM-4, que o TDAH ganha uma nova nomenclatura, chegando então à nomenclatura que nós temos hoje, da forma como nós conhecemos. Chegando então no consenso de que ele se chamaria transtorno do déficit de atenção, mais conhecido por nós como TDAH. E ali também ele foi dividido em 3 subgrupos, que é o predominantemente desatento, que é onde o indivíduo apresenta em seu comportamento muitos sinais de desatenção. O segundo é o predominantemente hiperativo ou impulsivo, é onde o indivíduo vai apresentar ali muitos impactos no seu comportamento, apresentando hiperatividade e impulsividade. E o terceiro, que é o mais conhecido como fator combinado, que é quando o indivíduo ele vai ter ali uma mistura, tanto da hiperatividade, impulsividade e desatenção, tomando conta, digamos assim, da sua vida social, sua vida afetiva e também da sua vida profissional e escolar. Você conseguiu observar nesse vídeo como o TDAH ele ainda é muito recente na nossa história? Eu costumo dizer que a informação bem dada, ela também faz parte do seu autoconhecimento. E com esse vídeo, eu espero que você tenha observado e tenha entendido que o TDAH, por ser ainda um transtorno muito recente, ainda está em desenvolvimento, ainda está em pesquisa por muitos profissionais da saúde, é normal que durante essa jornada haja ali alguma desinformação ou alguma desconexão das informações. Então eu acho muito importante que você também assista esse vídeo, mas também compartilhe ele com outras pessoas, para que também essas pessoas venham entender o quanto que o TDAH ele é recente na nossa história. E vai ser muito comum, muito normal a gente ainda enfrentar situações e questões de preconceitos, né, entre os nossos familiares, no nosso meio de trabalho, com os nossos amigos. E olha só para você ver, você já sabendo dessa informação, é interessante você trazer isso em questão, que ainda é muito recente. Eu acredito muito que daqui para frente, também com a sua ajuda, essas questões subjetivas, sutis do TDAH e de quem possui TDAH vão ficar assim cada vez mais discutidas, vão ficar ali cada vez mais evidentes e vão também ser respeitadas pelas outras pessoas. O TDAH ele é um transtorno que ele é muito desafiador, tanto para quem tem, tanto para quem convive. Porque fica muito difícil a gente separar, quando a gente não tem conhecimento, não tem informação, aquilo que é um comportamento ou uma falta de educação que pode acontecer com criança, com adolescente e às vezes até com adulto, e o que é uma peculiaridade do comportamento vindo do transtorno de TDAH e que pode ser corrigido e que pode ser ajustado. Então, eu espero de coração que esse vídeo ajude você, ajude a sua família, compartilhe isso com mais pessoas para que a gente possa trazer com muito mais
clareza e transparência às questões subjetivas e sutis do nosso TDAH.